Em mais um episódio da série Meus 3 Mais, eu trago aqui os meus 3 discos preferidos dos Ramones. Presta atenção. Quem é fã de rock and roll e de HQs não pode perder de forma alguma esse livro sensacional aqui, ó. Joan Jett and the Blackhearts, 40 anos em 17 histórias. E você não pode perder por um simples motivo, porque esse aqui é um livro incrível, que traz a vida e a obra de uma das mulheres mais importantes para a história do rock and roll, seja com as Runaways, ou seja na sua bem-sucedida carreira solo. E tudo isso é retratado em quadrinhos. Olha que coisa, olha que legal. Tá vendo? Aqui, ó. E cada música selecionada gerou uma história muito legal. Todas, inclusive, criadas por grandes roteiristas e ilustradoras. Quem não se lembra de I Love Rock and Roll? Olha só que legal. O livro, ele tem essa capa aqui, tá ok? Ó, aqui, ó. Aí vem a história. Aí ele tem uma outra capa, aqui, ó, que tem outras histórias. Olha que genial isso aqui, cara. Muito legal. E o que acontece? O livro inteiro, ele é todo colorido, ele tem esse formato especial e, na verdade, ele é uma grande homenagem aos 40 anos dos 2 primeiros álbuns da carreira solo da Joan Jett. 2 discos incríveis. O Bad Reputation e o, claro, I Love Rock and Roll. E é uma homenagem a esses discos que você também tem que ter. O kit, ele vem com esse livro incrível, ele vem também com um marcador de página personalizado, vem com um adesivo muito legal e um pôster, sabe? Olha, não tem dobras. Para você adquirir esse livro incrível, é muito simples e com desconto. Clica aqui no link abaixo, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você, na hora de finalizar a compra, você vai ter um desconto sensacional. E é realmente um livro incrível, cara. Olha, eu vou até mostrar aqui mais algumas coisas. Aqui, ó. Olha que legal. Ó. Pois é, vale muito a pena você ter isso, inclusive para despertar nos seus filhos também o interesse, não só pelo trabalho da Joan Jett, mas pelo rock and roll em geral, tá bom? Então, não esquece, tá dada a dica. Vamos em frente. Pois bem, meu amigo e minha amiga, estou aqui com mais um episódio da série Meus 3 Mais, onde eu trago sempre os meus 3 álbuns favoritos de uma determinada banda, de um determinado artista. E nesse vídeo aqui, a minha homenagem, né, as minhas preferências vão para os 3 discos preferidos de uma das minhas bandas favoritas, os Ramones. Antes você vai, claro, fazer a sua inscrição aqui no canal. Você, aqui na descrição do vídeo, você vai clicar em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP. Um clube espetacular, com um monte de vídeos exclusivos, séries exclusivas, cursos. Você vai poder acompanhar shows dos bastidores, ter desconto nos nossos parceiros comerciais, uma coisa sensacional. Tem séries, tem tudo exclusivo, tá? Você clica aqui embaixo em Seja Membro e aí você escolhe qual o melhor plano para você, tá legal? Então, nesse vídeo aqui, obviamente que eu não vou incluir o disco de estreia dos Ramones, que é sim um dos meus favoritos, né? Mas que eu já fiz um vídeo só para falar desse disco. Então eu, não incluí aqui, mas saiba que é um dos meus preferidos, evidentemente. Então, numa escala, aqui sim, de preferência, em terceiro lugar, muita gente não vai acreditar, mas é esse disco aqui, ó. Too Talk to Die, disco de 84. Esse disco foi o primeiro a ter o Rich Ramone na bateria, porque ele substituiu o Mark Ramone, que foi demitido por excesso de bebedeira. E também
Esse disco marcou a volta do Dee Ramone como vocal principal em algumas músicas. Aqui em duas músicas sensacionais, que são Warthog e Endless Vacation. Cara, os vocais do Dee Ramone nessas duas músicas são simplesmente sensacionais. E quando eu falo a volta, é porque ele já tinha feito isso numa faixa desse álbum aqui, ó, do Subterranean Jungle, chamada Time Bomb, tá? Ele já tinha tocado aqui. E esse disco é demais, cara. Inclusive, esse disco foi a turnê desse álbum foi que passou pelo Brasil aqui pela primeira vez, cara. Eu tava nesse show, negócio incrível, incrível. A maioria das letras desse disco foi composta pelo Johnny Ramone e pelo Dee Ramone. Por quê, cara? Porque o Joey, ele não tava lá muito bem, ele tava meio mal de saúde, tava meio de saco cheio, e ele tava meio sem ânimo para fazer isso. Tanto que a única letra que ele compôs aqui foi também de uma canção sensacional chamada Daytime Dilemma, que tinha como subtítulo Dangers of Love. E essa letra, ela só surgiu, cara, quando um velho amigo da banda, né, e que era produtor também, o Daniel Ray, ele foi até a casa do Joey Ramone, porque ele tava com uma ideia de música, mostrou pro Joey, e o Joey fez uma letra ali na hora, tá? Mas foi a única. E também foi muito surpreendente nesse disco aqui, você vê o Dee Ramone escrevendo uma letra, como é que eu vou dizer, quase introspectiva, que é a de I'm Not Afraid of Life, e também exibindo uma preocupação apocalíptica, vamos dizer assim, na letra de Planet Earth 1988. Esse disco foi mais uma vez produzido pelo Tommy Ramone, né, que era o ex-batera, o batera original da banda, né, inclusive assinando a produção aqui como T. Erdely, né, que era o nome verdadeiro dele, junto com o Ed Stasium, que também já tinha produzido esse disco, que quase entrou na minha lista aqui, ó, que eu adoro esse disco, cara, que é o Road to Ruin. Se esse disco, ele de uma certa forma, ele retomou um pouco aquela fúria sonora que a banda tinha meio deixado de lado naquelas experiências mais radiofônicas que eles fizeram. Lembra? Que era o End of the Century e o Pleasant Dreams, né? Que foi uma manobra de tornar o som dos Ramones mais palatável para as rádios e para vender mais, uma manobra que deu errado. Então eles voltaram a fazer um som mais pesado, mais agressivo nesse sensacional Too Tall to Die. Com exceção de Howling at the Moon, Shalala, que tem sintetizadores, inclusive esses sintetizadores foram tocados pelo Ben Tent, que era o tecladista, pianista do Heartbreakers, aquela banda do Tom Petty, né? E essa música, inclusive, ela foi produzida pelo Dave Stewart, exatamente, um dos integrantes do duo do Eurythmics, né? Então, com exceção dessa música aqui, o disco inteiro foi praticamente gravado ao vivo em estúdio, tá? Tem pouquíssimos overdubs. Nesse disco tem a única faixa instrumental dos Ramones, que é a Durango 1905, que inclusive costumava abrir os shows da banda, né? Era a música de abertura dos shows da banda, inclusive, né? Aqui no Brasil aconteceu também isso. E esse Durango 95, ele faz alusão a um carro que aparece no filme A Laranja Mecânica. Eu já vou falar a relação com esse filme. Aguenta a mão aí. Não vou falar agora, tá? Por que A Laranja Mecânica? A capa é totalmente inspirada na gangue do filme Laranja Mecânica, que inclusive foi uma exigência do Johnny Ramone, que ele adorava esse filme. A foto da capa, clicada pelo fotógrafo George Dubose, ela foi feita numa noite, num túnel, lá no Central Park, em Nova York. Só que ela ocorreu por acidente. Na hora que ela foi clicada, os flashes falharam. Então ficou só a silhueta da banda na foto. Só a silhueta foi captada. E aí os caras olharam e falaram, cara, sensacional, é essa foto que vai ser a capa da banda. E o título, né, Too Tough to Die, na verdade se refere a uma briga horrorosa que o Johnny teve com um moleque, um vocalista de uma banda punk, um cara chamado Seth Malik, que ele é vocalista de uma banda chamada Sub-Zero
Corporation, um negócio assim. E eles tiveram uma briga, bicho, feia, a ponto do Johnny Ramone ter sido hospitalizado e ter sido submetido a uma cirurgia de emergência no cérebro por conta dessa briga, cara. Isso aconteceu em 1983. Por isso que o título é, né, Muito Durão pra Morrer. É exatamente referente a esse episódio. E é uma pena, cara, que esse disco aqui não vendeu absolutamente nada. Foi um fracasso de vendas. Mas como eu falei, a turnê dele trouxe os Ramones pela primeira vez aqui no Brasil e foi um show absolutamente antológico. Eu tava lá na frente do palco, na frente do Didi Ramone, cara. E ele contando 1, 2, 3, 4 o tempo inteiro. Negócio, experiência de vida inacreditável. Então, esse é o meu terceiro disco preferido na discografia dos Ramones, Too Tough to Die. Em segundo lugar, vem Leave Home. É o segundo disco da banda. Um disco, inclusive, que o título dele faz uma referência à situação que a banda teve que enfrentar, que foi sair de Nova York para ficar fazendo turnês, né? Naquela época. Esse disco aqui é de 77. E esse disco foi composto totalmente assim que o disco de estreia foi lançado, né? E eu já expliquei, eu não coloquei o disco de estreia nessa lista, porque tem um vídeo aqui no meu canal falando exclusivamente dele, tá? Por isso que eu não incluí aqui. E esse álbum, em relação ao disco de estreia, ele tem uma produção um pouquinho mais caprichada, embora a verba para gravar fosse reduzidíssima para os padrões da época para se gravar um disco. Os caras tinham $10 mil para fazer tudo, inclusive contratar o produtor, o Tony Bon Jovi. Sim, exatamente, o primo do John Bon Jovi, né? E também pagar uma grana para o Tommy Ramone como coprodutor, né? Portanto que ele, inclusive, ele assina, como eu falei aqui, como T. Elderly, que é o nome verdadeiro dele. E o repertório desse disco, cara, é simplesmente matador. Gimme Gimme Shock Treatment, Now I Wanna Be a Good Boy, a versão de California Sun, que na verdade era uma canção de um grupo muito legal chamado The Rivieras, Comando, que fala sobre filmes de guerra, e de uma certa forma Comando é prima de Blitzkrieg Bop, né, do disco de estreia, tá? Tem uma canção aqui chamada Glad to See You Go, que é uma canção sensacional, e ela foi composta, cara, quando o Didi, ele terminou o namoro dele, cara, com uma garota barraqueira, psicótica, chamada Connie, que inclusive, na década seguinte, nos anos 80, ela acabou morrendo de overdose. Tem Oh, Oh, I Love Her So, que é uma homenagem àqueles grupos vocais de doo-wop dos anos 50, assim como é You Gonna Kill That Girl, ok? Que inclusive essa música hoje ela seria totalmente cancelada por conta assim da misoginia presente na letra. E Oh, Oh, I Love Her So foi uma música composta pelo Joey e fala da paixão que ele e uma garota que ele conheceu numa lanchonete, numa noite, a paixão que ambos tiveram por uma máquina de refrigerante. É exatamente isso, cara. Aí tem Pinhead, né? Pinhead com o grito clássico dos Ramones, né? O Gaba Gaba Hey, que foi adaptado, na verdade, de um filme chamado... de uma fala que existe num filme chamado Freaks. É um filme muito maluco, acho que dos anos 40, dos anos 50. E esse Gaba Gaba Hey, ele foi adaptado de uma frase que é falada por um anão, um personagem anão do filme, para uma noiva. E a frase era Gabba Gabba we accept you, one of us. Tá? E essa frase, inclusive, é falada nos shows ao vivo também. E esse filme a banda inteira assistiu num cinema quando um show que eles iam fazer em Cleveland foi cancelado. E os caras estavam com a noite livre e falaram, pô, vamos assistir um filme aí. E eles assistiram esse filme e eles ficaram absolutamente chapados. E nos shows, essa música, ela era o momento em que o irmão do Joey Ramone, o Mickey Lee, ele botava aquela máscara de Pinhead e entrava no palco com a placa Gaba Gaba Hey.
Tem também Susie is a Headbanger, que ela foi inspirada num filme de 1947 chamado Nightmare Alley. Tem uma outra canção chamada aqui também, que eu adoro, que chama-se Swallow My Pride, que foi composta pelo Joey Ramone, cara, baseada numa frase, You Gotta Swallow Your Pride, que o Tommy Ramone falou pros caras da gravadora Sire quando eles assinaram o contrato. E aí tem uma canção que, na verdade, ficou de fora desse disco aqui, e só foi incluída nas edições posteriores, as remasterizações, cara, o cacete A4. Carbona Not Glue, que é uma espécie de irmã de Now I Wanna Sniff Some Glue, do primeiro disco, e tem os vocais inspirados totalmente dos Beach Boys. E ela ficou de fora do disco pelo receio de processo por parte da empresa chamada Carbona, que fabricava os removedores. E essa música, inclusive, ela foi trocada por uma outra chamada Babysitter, na edição inglesa. E na edição americana, que é essa aqui que eu tenho, entrou She is a Punk Rocker, que depois foi incluída num outro disco que eu já vou falar daqui a pouquinho. Então você só encontra Carbona Not Glue na reedição em CD de 2001. Tem um detalhe curioso nesse disco: a ordem das músicas desse disco é exatamente a ordem que as canções foram gravadas, tá? Na mesma ordem. Inclusive essas músicas todas elas foram meio que compostas na casa de cada um deles, naqueles gravadorzinhos pequenininhos, e elas foram mostradas nos ensaios. A capa traseira traz esse símbolo aqui, ó. Esse desenho do Arturo Vega, né, um grande amigo da banda. Ele acabou sendo o logotipo dos Ramones, né? Enquanto que a capa frontal, aqui, ó, ela foi feita pelo fotógrafo Moshe Braca, que foi o mesmo que clicou esse disco aqui dos Rolling Stones, ó, o Back in Blue. Aliás, disco que eu adoro. Mesmo autor. Então, nesse vídeo aqui, o Leave Home é o meu segundo preferido. Porque o primeiro, é claro, meu disco preferido dos Ramones, Rocket to Russia. Indiscutível. É meu favorito desde sempre. Inclusive, também é o favorito do Johnny Ramone. Nessa época, os caras tinham uma verba um pouquinho maior para gravar o disco, algo em torno de 25 a 30 mil dólares. E grande parte dessa verba, cara, foi empregada na produção e não na gravação. Inclusive, a banda, na época, ela recusou uma oferta do Phil Spector, aquele lendário produtor que queria produzir esse álbum. Mas ele acabou, anos depois, produzindo o End of the Century, tá? Isso é outra história. Mas enfim, como a grana, a maior parte da grana seria reservada para produção, isso aconteceu por quê, cara? Por ordem do Johnny Ramone, cara. Porque ele falou assim, cara, não, a gente vai gastar a maior parte dessa grana na produção e não na gravação. E então o que acontece? Como a hora do estúdio custava 150 dólares, o Johnny, ele ordenou que as canções fossem registradas logo no primeiro take para economizar grana. E por que ele estava tão obcecado pela produção? Porque esse disco ele tem uma produção maravilhosa e muito cristalina. E foi uma exigência do Johnny Ramone depois que ele levou para o estúdio o compacto de God Save the Queen dos Sex Pistols. E ele levou esse compacto no primeiro dia da gravação. Ele estava absolutamente indignado porque ele julgava que os Sex Pistols tinham roubado o som dos Ramones para fazer aquele som. Então o Johnny Ramone ele enfatizou para o Ed Stasium, que foi na verdade o verdadeiro produtor do disco, diga-se de passagem, e não o Tony Bon Jovi e o próprio Tommy Ramone. O verdadeiro produtor foi o Ed Stasium. Então o Johnny ele chegou para ele e falou que o disco tinha que soar muito melhor do que, palavras do Johnny, essa merda fedorenta inglesa. E assim foi feito, e realmente o disco soa dessa forma. O repertório é perfeito, inclusive na ordem das músicas. Esse disco parece uma coletânea. E ele tem uma enorme influência
da surf music e daquele pop bubblegum, sabe? Aquele pop chiclete, cara. Assim, é um disco que ele soa irresistível até os dias de hoje. O disco abre com Cretin Hop, que é uma homenagem aos fãs dos Ramones, e ela é inspirada, cara, num local que existe numa cidade ali em St. Paul, em Minnesota, chamada Cretin Avenue, que foi batizada em homenagem a um bispo chamado Joseph Cretin. E tem aí na sequência vem Rockaway Beach, né, que foi composta pelo Didi Ramone em homenagem aos Beach Boys e também a todas aquelas bandas de surf music. E o título, na verdade, se refere à vizinhança dele lá no Queens e à praia que tem lá no bairro de Queens, lá em Nova York. Aí tem, cara, tem China. Aí aqui foi incluído Sheen is a Punk Rocker, que tinha entrado na edição americana do Live Home, como eu falei pra vocês. E essa música é do Joey. E ela fala de uma garota que se recusava a seguir com a moda disco, né? A disco music. E ela também não se ligava em surfista. E ela gostava muito de frequentar boates de rock, né? A letra ingênua, mas sensacional. E tem, cara, tem Teenage Lobotomy. Fala de cirurgias cerebrais de adolescentes. Tem a versão sensacional de Do You Wanna Dance, que foi um grande hit de um cantor chamado Bob Freeman. Mas a versão mais conhecida é a do Johnny Rivers, que inclusive ele gravou nesse disco aqui, ó, tá? Que é um disco incrível, chamado Changes, também eu recomendo. Aqui tem a do You Wanna Dance, que foi absolutamente eternizada. E tem também outra versão incrível, que é Surfing Bird, do genial grupo The Trashmen. Cara, isso aqui é demais. Surfing Bird é sensacional. E essas versões, cara, elas ficaram tão famosas pelos Ramones que quando você ouve alguém falar Do You Wanna Dance ou Surfing Bird, você pensa imediatamente nos Ramones. E o disco também tem I Don't Care, que é realmente a canção na qual o Legião Urbana se inspirou, né? Se inspirou para fazer Que País é Esse? Que é a faixa desse disco aqui, que realmente tem 3 acordes apenas. O disco também tem We're a Happy Family, que é uma sátira ao estilo de vida da família classe média americana, com o pai homossexual enrustido, a mãe é viciada em remédios, os filhos são problemáticos, que todo mundo é amigo do presidente americano e do Papa. Pois é. A capa, ela traz, aqui ó, na verdade a contracapa, ela traz algumas ilustrações, inclusive do próprio Johnny Ramone, tá ok? Juntamente com o trabalho do John Holmstrom, que era o editor da revista Punk, uma revista famosíssima, né? E o título desse disco quase foi Get Well, mas aí mudou na última hora e virou Rocket Rules. Para desânimo da banda, as vendas desse disco ficaram muito abaixo do esperado na época. Inclusive, eles deram declarações dizendo que a culpa toda era dos Sex Pistols, porque eles estavam sujando a imagem do punk. E hoje, esse álbum aqui se tornou um clássico absoluto. E foi o último disco em que o Tommy Ramone tocou bateria. Porque, na verdade, depois ele saiu, ele preferiu ficar na produção, que sempre foi o desejo inicial dele. E ele estava cansado de fazer turnês, aquela coisa toda, e também estava cansado de brigar com o Johnny Ramone. Então, foi o último disco em que ele participou como batera. Depois entrou o Mark Bell, que depois virou Mark Ramone. Então, meu amigo e minha amiga, esses são os meus 3 discos preferidos dos Ramones. Aqui nos comentários, coloque os seus 3 preferidos e explicando por que você escolheu, tá ok? Também não esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal e clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para que você possa escolher o seu plano e ficar sócio do Clube de Membros VIP, um clube exclusivíssimo, cheio de material inédito, lives com o Paulo Barão exclusivas, séries novas, que aposto que você não sabe, completamente exclusivo. Tem desconto com os nossos parceiros, você pode assistir shows dos bastidores, enfim, uma série de benefícios. Basta que você escolha o seu plano, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.